Oi, vem sempre por aqui. Hoje, dando continuidade a disciplinas da VET, nós temos a Fisiologia Veterinária. Lembrando que nós já vimos aí anatomia, citologia e histologia e bioquímica. E eu falei dois Is como se fosse terminar, mas tinha dois I, entendeu? Hoje é a Fisiologia Veterinária. Fisiologia, gente, é a matéria que estuda o funcionamento dos sistemas do organismo do animal. Porque a gente está falando da fisiologia veterinária. Logicamente, existe a fisiologia humana também. Para a gente entender o que a fisiologia nos traz, o conteúdo, a gente precisa ter um conhecimento básico, que é de anatomia, citologia, bioquímica. Não há coincidência, hein, Daniel? Já falou sobre essa? Já falei. Então, se você não viu, né, volte lá e assista esses vídeos. Porque a fisiologia, ela vai falar das minúcias do funcionamento desses sistemas. Então, se você não entendeu, né, o que é a anatomia, as estruturas que estão presentes em tais sistemas, se você não entendeu a bioquímica, como o organismo funciona, se você não entendeu o que é uma célula, os compartimentos celulares, fica muito mais difícil de você captar as mensagens da fisiologia. Foi poético isso, não foi não, Rafa? Captar as mensagens da fisiologia. E na fisiologia a gente vê todos os sistemas, né, a forma de funcionamento. Alguns dos sistemas são cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, reprodutor, urinário, endócrino, muscular, imunológico, entre outros. E só para dar um exemplo, para ilustrar, vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Porque se a gente fosse falar de todos os sistemas, a gente ia ficar aqui até amanhã e a gente não ia conseguir esgotar o assunto. Vamos falar superficialmente sobre a fisiologia do sistema urinário. Começando pela anatomia. A anatomia é importante para entender a fisiologia. Então a anatomia do sistema urinário, gente, a gente tem que compreender que os animais têm dois rins. Conectando os rins, a bexiga tem os ureteres. Então rins, ureteres, bexiga, uretra, e aí a uretra ela vai se conectar com o meio externo. Os rins são os protagonistas do sistema urinário, não que os outros não tenham importância, mas os rins são esses protagonistas. E qual que é a função primordial, as funções primordiais dos rins? A primeira é regulação da pressão arterial, controle da volemia. Volemia é o volume de sangue que existe no organismo do animal e no nosso também. Eliminação de catabólitos como a ureia e a creatinina. Eliminação de toxinas, por exemplo, quando você toma algum medicamento ou a gente fornece um medicamento para os animais, isso gera alguns produtos que podem gerar efeitos adversos ou efeitos colaterais, e os rins são os responsáveis por eliminar esses produtos. Os rins também eliminam o excesso de eletrólitos que os animais têm no seu organismo. Regulação do pH sanguíneo, eliminando ou retendo íons H+, ou bicarbonato, HCO3-. Então, se o pH do animal está muito ácido, aumentará a excreção de íons H+, e o rim vai ajudar a reter mais bicarbonato. Se o pH está alcalino, o rim vai excretar mais o bicarbonato e vai reter mais íons H+. Função endócrina. O rim produz a eritropoetina. A função da eritropoetina é estimular a medula óssea a produzir eritrócitos, que são as hemácias. Então, se o paciente tiver com uma deficiência de eritropoetina, tiver com uma insuficiência renal, por consequência ele vai desenvolver uma anemia. Além da eritropoetina, o rim também produz a renina. A renina ela é um importante componente para controle da pressão arterial, que foi a primeira função que a gente falou do rim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nossa senhora, foi mesmo que recebeu um murro. No rim dos animais existem alguns receptores que eles checam a pressão arterial. Eles chamam baroreceptores. Esses receptores, eles percebem que a pressão arterial está normal, ou aumentada, ou reduzida. Suponhamos que a pressão arterial do animal esteja reduzida. Então esses baroreceptores estimularão a produção de renina pelos rins. Essa renina ela vai converter o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1, que vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, lembrando que essa enzima é produzida pelo endotélio dos vasos. Converterá então em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai ter ação de vasoconstrição. Sim, angiotensina, gente, é só lembrar, anjo
é um prefixo para vaso. Angio, não é anjo de... é angio com G e O. É o prefixo para vaso. Então, angiotensina vai aumentar a tensão do vaso. Angiotensina. Angiotensina 2, então, vai gerar vasoconstrição e vai estimular a produção da aldosterona. A aldosterona é produzida lá na adrenal ou suprarrenais. A aldosterona, ela age nos rins para estimular a retenção de sódio. E nós sabemos que o sódio é uma molécula muito hidrofílica. Então, quando você retém sódio, você também retém água junto. Então, se você aumentou a constrição dos vasos, a tensão na parede dos vasos pela angiotensina e está aumentando a retenção de sódio e, consequentemente, de água, você está aumentando a vasoconstrição e também aumentando a volemia, ou seja, o volume de sangue. E, como consequência, você vai ter o aumento da pressão arterial. Nossa, muito complicado. Eu entendi, mas não entendi. Mas, com certeza, você vai ter muito tempo para entender esse sistema, esse mecanismo. Se você não iniciou ainda a faculdade, pretende começar, não se assuste. É um degrau de cada vez, gente. Se você não teve matérias como a bioquímica, como a citologia, a anatomia, fica difícil mesmo entender essas coisas. O que a gente está fazendo aqui é só deixando um gostinho aí do que é a fisiologia. E é isso, se você gostou desse vídeo, ele elucidou um pouco mais e te ajudou a entender o que é a fisiologia veterinária, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Vamos levar informação de qualidade para quem quer fazer o curso de medicina veterinária. Valeu!